Boa noite, Sheila. Tô te chamando. Peraí. Aqui. Enviando agora o meu convite. Oi! Oi, tudo bom? Aí, tudo bom? Chegou a nossa hora. Que coisa boa, que prazer te ver aqui, minha amiga, minha queridíssima. Igualmente. Muita gente entrando, gente bacana. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos numa live, então, ao vivo, com a Rosa dos Ventos, Conexão Feminina, e a psicóloga Sheila Borowski. Fiquem com a gente. Hoje a gente vai tratar aqui de coisas muito bacanas. Acredito que um tema bem atual, do interesse de todos, né? Que tem muito a ver com esse momento tão conturbado que a gente está vivendo aí. Bom, em primeiro lugar, deixa eu perguntar, as pessoas que estão entrando, o pessoal que já está por aí, está conseguindo nos ouvir bem? Sheila, dá boa noite para o pessoal, vamos ver se eles te ouvem também. Ah, uma boa ideia. Oi, pessoal, boa noite. Muito Eu prazer. estou te ouvindo super bem. Ah, que ótimo. Então, Estou te ouvindo provavelmente o ótimo, estou te pessoal está vendo me ótimo. ouvindo. Tá, que bom. Eu também ouço muito bem. Ótimo, então. Tem muita gente entrando por aqui, gente que eu não conheço, gente que eu conheço. Acredito. Ah, Elizabeth! Oi, Elizabeth! Tudo bom? Tá me dizendo que tá tudo ótimo. Obrigada, querida. Muitas participantes, boa noite, Elizabeth. Muitas participantes da Rosa dos Ventos. Helena, oi, querida, sempre carinhosa com a Rosa dos Ventos. Obrigada por estar aqui. Tá, a Alizinha, eu acho que eu tô vendo, que entrou um monte de gente, daí foi meio rápido, eu não consegui acompanhar todo mundo. Acho que Desculpem vai se eu ser não. difícil. A Ali tá ali. Acho que vai É, ser difícil tu nomear todos, né? Porque acho eu que vai ter não. bastante gente. Helena, querida, que prazer! Helena Corleta, uma ex-colega do Ministério Público, Helena Rover, uma amiga da Confraria do Batom. Gente, muito legal. Ai, tem a Lorena, tá dizendo que Sheila linda, ó. Lá da Já tô Itália, hein? achando. Lorena, tudo bom? Da Lá... Itália! É, Olha, a Rossana entrou que lindo. também. Ah, Olha, Rossana, que prazer em legal. te ver de novo, pelo menos dessa forma, né, Pois é, Rossana? que legal. Muito legal. Então, nós temos uma audiência internacional hoje, Sheila. Tudo indica, né? Coisa boa. Que bom, gente. A Josi acaba de entrar, minha Nutri, palestrante da Rosa dos Ventos, fez uma live linda aqui há umas 2 semanas atrás. Que legal. A Rossana está dizendo que o prazer é dela, o prazer é nosso, Rossana. Muito legal. Ótimo. Nós só precisamos avisar que não sei como vai ser aqui a carga do meu celular. Exato. Tô Pessoal, com um assim, ó, probleminha deixa eu. aqui. Exato. Não, mas vamos, como Jack o Estripador, Boa. vamos. Olha, tem alguém te cumprimentando. Renexto. Nexto, pode ser? Renata. Netup. Renata. Oi, Renata. Tudo bom? A Dani, Que- que bom te ter aqui, Dani, querida, maravilhosa. Muito legal. Bom, pessoal, deixa eu só então dar um primeiro aviso de utilidade pública aqui na live. A live imita a vida e a vida é imprevisível, né? Então, hoje o celular da Sheila apresentou um problema técnico. Então, vamos todos cruzar os dedinhos para dar tudo certo e a gente conseguir concluir, chegar até o final da live. Se por eventualidade esse problema técnico nos atrapalhar e não nos permitir concluir essa live, nós nos comprometemos com vocês que estão aqui nos prestigiando a encontrar um outro dia e para fazermos uma outra live, então, né? Retomarmos essa live num outro dia, de uma forma que, enfim, a gente consiga atender Sim, a todas concluir, as né? questões, Uhum. né? Que forem levantadas aqui, ok, Sheila? Claro. Certo?
Muito bem. Então, 19h04, o pessoal está entrando. Oi, Elzinha! A Beth, pessoal, Rosa dos Ventos prestigiando. Perfeito. Minha parceira, quero então saudar de uma forma especial a minha parceira Elza, a Elzinha. Sem Elzinha não haveria Rosa dos Ventos. Ela é o meu braço direito, esquerdo, meu perna, braço. A Elza é tudo para mim na Rosa dos Ventos. Obrigada por estar aqui. Gente entrando, olha, colegas tuas, a Cris do Mais Consultoria, um trabalho excelente, acompanha ali o perfil da Cris. Loara, que bom! Olha, eu não vou conseguir cumprimentar todo mundo. Também pessoal. acho, vai ser complicado. Muito feliz em estar, né, em poder ter vocês aqui. Vamos iniciar, que o pessoal está aqui para escutar a Sheila, não a mim, né? Então vamos seguir, vamos então começar o nosso trabalho. Muito boa noite para todos que estão por aqui com a gente. Prazer imenso. Para quem não me conhece, meu nome é Silvana Goulart. Eu sou casada, tenho uma filha e sou idealizadora da Rosa dos Ventos Conexão Feminina. A Rosa dos Ventos é um espaço criado para ajudar as mulheres 45+ a viverem experiências de trocas reais de valorização da idade madura, na qual eu me encontro, aos 56 anos. Fazemos isso por meio de encontros mensais, presenciais, em que nós abordamos temas ligados ao autoconhecimento, saúde e beleza, lazer e cultura e aquisição de novas tecnologias. Tudo num ambiente acolhedor, aconchegante, né, de muita interação, e onde também temos a oportunidade de degustar um delicioso Welcome Coffee que abraça o coração. Quem quiser saber mais sobre o meu projeto, é só seguir o meu perfil, @SilvanaGoulart Real. Muito bem. Os encontros da Rosa dos Ventos são presenciais. No atual momento, isso é impossível. Então, não existem mais encontros presenciais em grupos. Por enquanto. Então, por enquanto, se Deus quiser. Mas como é na crise que a gente se reinventa, hoje a Rosa dos Ventos está apresentando a sua terceira live. A live foi uma forma que eu encontrei de continuar conectada com vocês e, de alguma forma, tentar contribuir para ajudar as pessoas a passarem esse momento da melhor forma que for possível. Muito bem. Então, o tema hoje escolhido foi o novo normal. O novo normal, reticência. E quem vai nos ajudar a lançar luz sobre esse assunto é a psicóloga Sheila Borowski. É uma amiga queridíssima, uma mulher inspiradora, uma inspiração para mim, posso dizer isso assim, com a maior sinceridade. A Sheila já me acompanha há alguns longos anos. Eu conheci a Sheila no jardim de infância. Não nosso, né, Sheila? Mas da minha filha. Mas da minha filha. A Sheila, eu conheci a Sheila numa palestra na creche. E na época eu tinha um bebê e eu estava muito preocupada em como ser uma boa mãe para o meu bebê. E eu me encantei com um projeto que a Sheila desenvolvia na época, Pais Bastante Bons. Enfim, dali veio a nossa convivência. Durante todos esses anos. O meu bebê hoje tem 22 anos e eu continuo com muitas dúvidas ainda, mas agora as minhas dúvidas são como me reinventar na idade madura, transformando a idade madura num espaço possível de realização de novos sonhos. E nesse novo caminho, eu tive a felicidade de reencontrar a Sheila. Convidei ela para ser minha parceira, minha cúmplice, e para minha sorte, ela aceitou. Muito obrigada, Sheila. Então, eu queria agradecer a Sheila pela generosidade de estar aqui disponível com a gente nessa noite para debater esse tema, o novo normal. E vou pedir que ela se apresente, então, para vocês. Boa noite, doutora Sheila Borowski. É uma honra ter você aqui essa noite. Isso coloca a gente assim numa situação que tem que corresponder, né?
Mas, enfim, como a Silvana já falou, nosso conhecimento é de longa data. Eu sou psicóloga, trabalho em consultório, atendo crianças, adolescentes, adultos, idosos, há 48 anos em consultório. Fui professora na PUC, 17 anos, e tenho eu sou sócia de uma instituição que oferece curso para formação de psicoterapeutas. Nós temos já 29 anos, a gente veio da PUC e fundou a nossa própria instituição, ela é privada, né? Onde psicólogos e médicos já formados fazem a formação, e é um curso relativamente longo por causa do conteúdo e da necessidade de prática, né? E nós estamos muito felizes porque deu muito certo e continua dando certo. E agora, com essa pandemia, o ESIP se chama, não sei se eu cheguei a dizer, a gente teve que fazer toda uma reestruturação para que a gente não fechasse as portas e seguisse todo o trabalho em modalidade à distância. E estamos muito felizes, orgulhosos, porque está dando certo. Que coisa boa. É muito bom mesmo. A gente fica muito, muito satisfeito, né? E a outra coisa assim que eu participo, eu sou sócia também de uma empresa online com meu filho, chama-se Falando em Filhos, que foi resultado desse trabalho que a Silvana referiu, quando ela não, mas a filha dela estava no jardim de infância. Só que atualmente esse trabalho, a maior parte dele é feito online, justamente para facilitar as pessoas que estiverem nos mais diversos cantos, né? Até nos Estados Unidos, eventualmente eu também faço alguma assessoria de pessoas lá, no Uruguai. Bom, então, e esse trabalho, ele é voltado para orientação para os pais, uma assessoria. Menos que orientação, eu não gosto muito de cartilha, né? Eu não gosto das coisas prontas, faça isso porque isso vai dar certo. Eu sou daquelas pessoas que acham que a resposta é a desgraça da pergunta, ou seja, uma pergunta, ela pressupõe N possibilidades de caminhos e de respostas. Então, a minha posição é sempre assim, vamos pensar juntos para que se encontre uma resposta mais de acordo com a vida de vocês e com a especificidade que vocês estão trazendo. Então, esse trabalho é isso. Se faz, as pessoas marcam, né, horário, eu atendo individualmente ou casal, e a gente marca o número de sessões necessárias para fazer esse trabalho. Ele é voltado para cada pessoa que me procura, né? Uma situação mais específica. Então, tenho essas Bem três, personalizado, né? bem Personalizado. Obrigada, é esse o termo. E ainda nas horas vagas eu sou artista plástica. Aliás, essa tela que está aí atrás é obra minha. Ai, depois tu pode mostrar um pouco mais para nós. Tá aqui, ó. Olha, cheia de talentos, hein, Sheila? Eu sempre digo que eu quero ter a Sheila amanhã. Que amor. Mas muito amanhã, né? Tu falasse a sua idade, bom, eu não tenho o menor constrangimento de dizer que eu tenho 73 anos, a caminho de 74, mas eu, quando não converso parece de forma alguma. Quando eu converso com a Silvana, com o pessoal, os alunos do ESIP, pessoal jovem, às vezes eu me sinto igual a eles, né? Só aquela dor aqui, dor ali, que me lembra que eu não sou igual. Ah, querida. Então é isso, olha, acho que já falei muito. Tu é uma inspiração, porque a gente quer chegar aos 70 com a tua produtividade, né? O teu carisma, a tua energia e, enfim, com essas coisas lindas que tu tem para dar. Então, eu sempre digo, repito, tu és uma inspiração para todas as mulheres. E é um orgulho hoje que tu estejas aqui conosco. Então, e já aproveitando, vamos entrar no tema que nos traz aqui hoje. Sheila, a gente está atravessando uma experiência que eu, nos meus 57 anos, ainda não tinha experimentado. Estar confinada em casa por mais de mês, sob uma grave ameaça de um vírus, né? Que está provocando morte, angústias, incertezas no mundo inteiro, nos privando do contato
com os nossos amigos e os nossos familiares. Eu acho até que não é demais, não é exagero dizer que a gente vive um luto hoje, quase que um luto. E eu tenho ouvido com cada vez mais ênfase, mais frequência, as pessoas dizendo que pós-coronavírus nada mais será como antes, que tudo vai mudar, que agora se fala muito no novo normal. Daí eu comecei a me perguntar, o novo normal, quer dizer, então, além de tudo aquilo que eu tenho que me preocupar hoje, eu tenho que me preocupar também com esse novo normal, acabou gerando uma angústia, e eu fiquei pensando como seria bom falar um pouco sobre isso, né? Sobre o tal novo normal pós-coronavírus. Por certo que não existe uma resposta pronta nem definitiva para isso, né? Mas é sempre bom tentar entender um pouco mais sobre as coisas que nos afligem. Então eu te pergunto, Sheila, na tua opinião, o que vai ser diferente depois do tsunami Covid-19 nas nossas relações pessoais e afetivas? E agora? Muito bem. Vamos tentar formular algumas ideias coerentes, né? Vamos, quer dizer, eu, né? Eu tô agora, nesse momento, sou eu. Agora o problema é teu. É claro, é porque, na medida que tu foste falando, eu fui assim numa associação de ideias, parecia assim, eu vou precisar de 3, 4 horas para conversar com o pessoal sobre esse tema. Bom, mas assim, tentando ser... outras lives, né? Pois é, né? Tentando ser o mais objetiva possível para a gente aproveitar, né, o tema e as ideias. Assim, ó, eu também, como a Silvana, e como todos vocês, apesar dos meus 73 anos, eu nunca vivi nada nem parecido. Eu vivi apenas um pós-Segunda Guerra, quando pequenininha, mas aquilo não chegou a me atingir praticamente, né? Até porque a criança sempre cria espaços lúdicos e de viver a sua alegria. Então, eu realmente não... Eu só soube depois, à medida que foram me contando as coisas, enfim. Mas eu não vivi nada parecido assim, realmente não. Então, para mim também é uma novidade. E ao pensar nesse novo normal, quando a Silvana me propôs, a primeira coisa que eu pensei, otimista eu achei esse título. Por quê? Novo é algo novo. Normal significa que não vai ter nenhuma anormalidade. Então, na verdade, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de um momento de crise que nós estamos enfrentando, e as crises, elas são inevitáveis na vida. Desde que um bebê nasce, ele já enfrenta a primeira crise, que é do nascimento. E aí as crises, elas vão acontecendo, aquelas que a gente prevê, as que a gente não prevê, mas o interessante é a gente pensar assim que toda crise, ela inicialmente gera um caos. Independentemente de em que nível essa crise está acontecendo, em que segmento da vida, se é profissional, pessoal, afetivo, independente. Sempre gera um caos. Por quê? Porque a crise, ela desorganiza o conhecido, ela desorganiza todas aquelas referências que a gente tinha até aquele momento. Então, ou se enfrenta a crise, e a gente, então, enfrentando, significa que a gente vai viver a angústia do caos, vai viver intensamente as emoções todas que elas despertam, ou a gente tenta negar que há uma crise, se esconder num mundo de fantasia que é próprio da criança, né? Ah, não, eu vou brincar, não está acontecendo nada, não vai nada. Bom, eu não vou me deter muito nessa parte da negação, porque isso aí já é pessoas que já têm mais dificuldades de enfrentar a vida, e claro que elas, inevitavelmente, em algum momento adiante, elas vão cair na realidade e poderá ser muito devastador. Então, até melhor... Contribuindo, Sheila, a Tatiane acabou de colocar uma coisa aqui nos comentários, talvez até para contribuir com a tua fala, achei interessante. Ela está colocando assim que a crise nos dá a possibilidade de criar. Isso mesmo. Então, isso aí.
Eu ia chegar lá, vou chegar lá, ela está certa. Por quê? Porque quando a gente, então, enfrenta a crise, como eu disse, inicialmente é um caos, né? Porque a gente balança, vamos dizer assim, sacode e desorganiza tudo aquilo que a gente já conhecia. E a gente não tem como pular por cima de sentir, de vivenciar angústias, o medo, principalmente o medo do que vai ser depois, porque o desconhecido para o ser humano é um dos maiores desafios, um dos maiores monstros que nos ameaçam, é o desconhecido. Então, a sensação que se tem quando se está dentro deste caos, a sensação é de que não há saída, a sensação é de que a gente está limitado e que nós não vamos ter recursos pessoais para poder sair dessa crise. Bom, aí cada pessoa vai ter a sua própria maneira de entrar nisso. Então, neste momento, nós já entramos nisso. Nós já estamos, como a Silvana lembrou, uns 40 e poucos dias, né? Então, todos nós, de uma maneira ou de outra, já estamos dentro disso. Muitas pessoas estão até já mais estabilizadas, né? Travou um pouquinho agora, Sheila. Algo que organize. Travou um pouquinho. Alô? Alô, tá travando. Tu pode retomar a rotina? Posso travou retomar. Um pouquinho. A tua última frase. Tá. Então, cada pessoa à sua maneira, algumas já organizaram alguma rotina provisória, algumas atividades, algumas coisas de forma que organize a sua vida, né? Então, isso alivia bastante. Então, algumas pessoas já estão um pouco menos ansiosas, outras ainda muito assustadas. Mas, enfim, com relação, então, o que vai ser? Estes momentos, com pandemia ou sem pandemia, ou em outras situações de crise importante, nesses momentos, nós realmente somos acionados a encontrar recursos próprios, porque ninguém vai nos salvar. Não existe alguém, não é presidente da República, o infectologista melhor do mundo, os pessoal da saúde, o hospital tal, a política tal. Claro, essas pessoas elas estão contribuindo para tentar trazer saídas para nós. Mas a saída de cada um, a forma como cada um está vivendo essa situação, só depende de si mesmo. Então, como disse a Cristina, o nome da pessoa que falou ali? A Tatiana. Psicóloga Tatiana. Tá, então já sei até quem é. Então, como a Tatiana disse, esse é o momento em que a gente tem que buscar todos os recursos que nós já temos. Nossos recursos de conhecimento, nossos recursos de nos acalmarmos, nossos recursos enfim, de organização, mas principalmente os nossos recursos criativos. E quando a gente fala em capacidade de criar, a gente não está falando necessariamente de arte. Os artistas, a grande maioria, cria. Mas quando eu estou falando em criar aqui, eu estou falando assim, é uma capacidade que o ser humano adquire, eu explico um pouquinho como é que ele adquire. É uma capacidade que se adquire e que nos permite, em qualquer momento da vida, seja criança, adolescente, adulto, velho, nos permite, em qualquer momento da vida, acreditar que há em mim um potencial de saída. A saída para aquela situação. Se eu ficar presa querendo buscar ou restaurar o estado anterior, eu estou roubada. Porque a vida é dinâmica, a vida é sempre para frente, né? Nada hoje é igual ao que foi ontem, e muito menos depois de uns 45 dias dessa revolução que nós estamos, com certeza que não vai ser igual. Mas também a gente tem que acreditar que assim como eu, por exemplo, 73 anos, eu já enfrentei muitas situações e sair delas foi difícil, momentos de muito sofrimento, de desânimo, não tem dúvida, como todo mundo, né? Mas eu saí delas e cada vez que eu saí,
eu renovei alguma coisa. Algo novo aconteceu na minha vida. Então, nós precisamos, nesse momento, acreditar que nós temos recursos. Talvez a gente, no lufa-lufa da vida que a gente levava, a gente não percebia isso. Mas agora, mais em contato comigo mesma, com certeza, basta que eu pense o que cabe, o que eu posso fazer para que a minha vida seja não igual a antes, mas para que eu restaure o prazer de viver. Porque eu já sei que eu posso. Eu já fiz isso desde que eu era criança e todo mundo fez. Então, sim, que cada um reafirme para si mesmo, encontre uma forma de reafirmar para si mesmo que viver vale a pena. Ah, não tem dúvida, isso é fundamental. Só que, sabe, Silvana, eu acho que nesse momento, eu acho que todo mundo sente que viver vale a pena, porque neste momento nem é uma coisa mental, é uma necessidade de viver. De sair à rua, de encontrar pessoas, de abraçar essa coisa toda. É uma necessidade tão grande que nós todos sabemos que viver vale a pena. O nosso grande dilema é como vamos viver e como vai ser quando a gente puder, né, sair dessa prisão, digamos assim, dessa caverna protetora para encontrar os monstros da vida. Então, o que eu queria dizer é que, além dessa capacidade criadora, tem outro aspecto, assim, que é o conhecimento que eu falei. Se a gente observar todos os seres vivos, a gente vê como eles se adaptam a um novo lugar. Uma planta que a gente muda de lugar, ela se vira, ou ela, enfim, ela modifica. Verdade. Né? Verdade. Os animais, ou enfim, o ser vivo é plástico. A vida é plástica. Isso quer dizer o quê? Ela é moldável. No caso do ser humano, nós temos que moldar a nossa vida. É um grande erro quando a gente fica esperando que alguém nos dê a ordem de sair. Claro que se há uma lei que eu não posso sair, eu tenho que esperar isso, mas esperar apenas do ponto de vista legal de que eu posso sair. Agora, o que fazer enquanto eu não posso sair, ou depois quando eu vou sair, isso vai depender de mim. Então, esse novo... sinal, uma luz tu já deu, usar a criatividade. Né? Usar a criatividade. A Isabela até disse aqui agora há pouco que a criatividade para ela é igual a um antidepressivo. Ah, é perfeito, verdade, né? Viu? Perfeito, adorei, Isabela. Muito bem, muito Ótimo. bem. Pois é, então esse novo normal significa o quê? Que a gente vai conseguir fazer novas adaptações, vamos dizer assim, novas formas, como eu disse, todos os seres vivos fazem isso, nós vamos nos adaptar. Agora, o que assusta é que parece que tudo vai ser de repente. Assim como o vírus foi meio de repente, a gente foi pego de surpresa, vamos nos prender e tal. Agora, voltar à vida, ela não é uma coisa de repente, mesmo que a gente, a partir do dia tal, seja decretada a lei que nós podemos todo mundo sair. Mas essa mudança, ela é gradativa. Não há adaptação de nenhuma espécie que seja de uma hora para outra. Então, é agora, nesse momento, que nós estamos criando um novo normal. Porque nós estamos nos ocupando com várias coisas. O que eu quero para a minha vida? O que eu valorizei até agora? O que realmente serve de tudo aquilo que eu estou carregando? Enfim, são essas reflexões que a gente está fazendo, né, para rever nossos valores. Isso já é uma forma de adaptação gradativa e que, quando nos permitir, né, ficar menos assustados, vamos dizer, quando estiver mais controlado, né, o vírus, os efeitos, a possível doença. Eu já pensei várias vezes como é que eu faria, como é que eu reagiria se eu for contaminada, se eu vou... Enfim, né? A gente sempre quer organizar as coisas. Só que nós não podemos saber o que vai ser amanhã. Não tem como a gente pensar assim, vai ser assim, vai ser assado. Nós todos estamos tentando adivinhar.
Sabe por quê? Porque nós temos necessidade de uma garantia de que algo lá na frente vai ser assim. Porque a gente quer lidar com o desconhecido com garantias. Nós não sabemos. Nós não sabemos o dia de amanhã. E se não fosse a pandemia, nós não saberíamos também o nosso dia de amanhã. Nós não saberíamos também o ano que vem. É que agora a gente está sendo obrigado a se ocupar com isso, a pensar nisso. Então, uma das, vamos dizer assim, das coisas boas, que podemos dizer assim, que a pandemia trouxe, é nos colocar frente a frente com uma revisão de valores, uma ressignificação de valores, e usar isso a nosso favor, ter a coragem de fazer a revisão de valores, isso virando isso ao nosso favor, né? Eu acho essa tua contribuição assim é uma síntese disso tudo, porque é revisando valores, é revisando não só os valores externos da sociedade, que eu estava sendo levada de roldão sem crítica, os meus valores que eu estou, vou dizer assim, utilizando e afirmando no meu dia a dia. Então, isso tudo tem que ser revisado, né? E assim, ó, como eu estava dizendo, o que nos faz ficar menos ansiosos sobre esse novo normal é a gente poder acreditar, a gente ter uma confiança dentro de nós, pela vivência, por tudo, de que é claro que vai haver um depois e que nós vamos muito bem poder nos adaptar. O que eu digo para vocês, assim, quando eu penso sobre isso, sobre a repercussão e tal, uma das coisas que eu observo, porque eu trato muito pessoas, né? E essas pessoas ou têm filhos, ou tratam os próprios filhos, ou, enfim, ou supervisão de alunos que tratam crianças. O que eu tenho observado é que as crianças, elas estão muito mais tranquilas, por incrível que pareça. Claro que elas são muito ativas dentro de casa e elas têm uma demanda de energia que os pais cansam, mas é uma atividade própria da criança. Agora, emocionalmente, afetivamente, eu tenho ouvido assim, olha, a maioria das pessoas tem me dito isso, que os filhos estão mais tranquilos, mais calmos, mais felizes. Então, olha só, que surpresa, porque a gente ouve assim, muito falar de pais apavorados com as crianças em casa. Mas exatamente, sabe por que apavorados? Primeiro, porque isso é novo para os pais, eles não estavam mais se ocupando tanto em acompanhar os filhos, né? Estava tudo muito uma delegado. Terceirização, né? A gente se acostumou a uma terceirização de filhos. Claro. E outra coisa, as crianças, claro que elas demandam muita energia. Então, os pais estão apavorados porque cansa. É cansativo. Fazer toda a lida doméstica e mais o seu trabalho, quando pode ser feito online, e ainda ajudar as crianças e acalmar as crianças, claro que isso é muito cansativo. Então, os pais ficaram muito apavorados, uns ainda estão, porque a sensação é de não dar conta. Às vezes tem vontade de tirar as crianças pela janela porque não aguentam mais a gritaria ou sei lá o que for, né? Mas isso é por causa do full time, que é absolutamente novo para a maioria dos pais. E eu tenho também ouvido relatos de mães, mais até do que de pais, porque em geral as mães se ocupam mais, em geral, né? De que, apesar desse cansaço que eles estão descobrindo os seus filhos e descobrindo o prazer e a importância de eles influenciar os seus filhos no dia a dia, e não tanto mais escolas e outras pessoas que cuidam, né? Então, eu acho que como a criança é o futuro de amanhã, acho que por aí já está havendo uma mudança muito significativa, que talvez a gente veja os resultados daqui a 10, 15 anos. Mas essas crianças, elas estão ganhando muito. E os pais... olha que interessante, que visão interessante. Não tinha ouvido ainda sobre isso. Pois é. E os pais estão ganhando na medida que eles estão percebendo a mudança das crianças, de como elas estão felizes. Felizes de ter os pais perto, não felizes porque estão presas, né?
vamos, vamos tirar nomes fora. Elas estão felizes como crianças. Elas sentem falta, claro, dos coleguinhas, dos amiguinhos, das coisas, né? Mas como nós, né? Como nós. Mas elas têm uma grande vantagem que nós não temos. Elas estão com os pais se ocupando delas. Nós não. E nós estamos sem pai nem mãe. É isso, é isso. Aliás, eu aproveito para te perguntar sobre nós, então, que estamos sem pais nem mães. Uma pergunta que surgiu aqui, tá? Como lidar com um longo período de quarentena? Tu já respondeu com a questão da criatividade, de buscar, né, essa introspecção com a criatividade e outros recursos internos. Mas é um fato, e a pessoa continua perguntando, como lidar também com a notícia de mortes e incertezas? Porque, Sheila, é um bombardeio, né? Sabe que atualmente, no início eu tinha que assistir tudo, ouvir tudo, me informar sobre tudo. Atualmente eu elegi um noticiário para ver e eu me desligo, porque sabe que chegou um dia, eu me sentei no sofá e comecei a chorar e não sabia por que eu tava. Aí tu vai percebendo quanta angústia, todo aquele volume de informações inundada. Então, a gente sabe que todo ser humano, ele não é só bonzinho, bondade, é perverso também, né? E nesses momentos assim de intensa ansiedade, a gente vê os fenômenos grupais, sociais, tudo muito mais intenso. Os generosos estão aí fazendo coisas maravilhosas. Vocês viram aquele rapaz de 20 anos, casualmente, ele é filho de uma ex-aluna nossa do ESIP. E muito me orgulho assim, de fazer parte da vida deles. Um rapaz de 20 anos que bolou aí todo um esquema e ele está entregando não sei quantas 1000 refeições por dia várias no local pessoas para estão se organizando, né? Um rapaz de 20 anos. Bom, mas afora isso, a gente vê que muitas pessoas estão se mobilizando para fazer obras e se dando conta assim, que é para ser duradoura. São coisas que estão surgindo não para agora. Sim, mas só para aquele momento. Isso, não é? É um despertar para contribuir mais à sociedade. Não ficar só esperando que pai e mãe resolva, que o governo resolva, mas a gente ter uma sociedade participativa, como são muitas sociedades avançadas, né, que não são aqui no Brasil. Ou seja, a gente ser participativo. Então, assim como então, tem... é um outro ensinamento da pandemia, como disse aqui há pouco a Loara, é um olhar para a coletividade, a gente está podendo olhar mais para o outro, para a coletividade, para cuidar do outro. Porque nós estávamos muito individualistas também, né? Muito voltados cada um para a sua caverninha pessoal, né? É exatamente isso, esse olhar para o outro. Então, assim como está crescendo isso aí, está se incrementando esse olhar para o outro. Por outro lado, sempre tem, né? A vida é uma dialética, tem o bem e o mal, né? Por outro lado, muito dessa ansiedade, as pessoas aproveitam para descarregar seus ódios, suas raivas, suas mágoas, suas insatisfações, as suas incapacidades de resolver suas angústias. Então, essas pessoas aproveitam essas situações, né? Então, uma delas é a mídia. A mídia tem sido, assim, perversa. Agora aliviou, até porque eu acho que o WhatsApp teve uma ação aí de limitar as mensagens, né? Que todo mundo bronqueou, mas claro, foi uma maneira de travar um pouco essa enxurrada que está enlouquecendo as pessoas. As notícias no jornal, só morte, 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 morte. Por quê? Porque as coisas boas não vendem notícia, né? Então, a gente vê assim como muitos segmentos, muitas pessoas se utilizam dessa angústia para fazer terrorismo. Eu considero um verdadeiro terrorismo. O que aconteceu nas primeiras 2, 3 semanas foi um terrorismo. Eu, como tu, Silvana, teve um dia que eu disse assim, não ligo mais TV. Eu vou dar importância para fontes confiáveis que eu mesma vou buscar
né, pela internet, pessoas conhecidas, médicos, pessoas com quem eu tenho relações mais próximas. E, nossa, isso para mim fez uma diferença fantástica, porque eu não só pude compreender melhor o que estava acontecendo, como me protegi dessa enxurrada de notícias. E isso vale para a política também, né? Porque as pessoas também usam a política para descarregar seus ódios e não sei mais o quê. E se juntaram essas duas coisas nesse momento. Sim. Então, assim como tem, vou dizer, assim como tem a bondade, tem a maldade, tem o jeito como cada um lida com as suas angústias depende da sua estrutura interna, do seu mundo interno. Assim, na minha área, psicólogos, terapeutas, psiquiatras, enfim, terapeutas de um modo geral, estão assim, eu vejo pelo Instagram, está todo mundo, sabe, fazendo, assim, oferecendo, né, horários e tal. Por quê? Porque há muita gente precisando, sabe? Muita gente precisando de ajuda. E felizmente temos esse instrumento, né, para que as pessoas possam buscar essa ajuda. Silvana, Claro. tu tem que me dar um corte, porque eu vou falando e não paro. Não, tá ótimo, acho que tá ótimo. Mas já que tu falou em corte, deixa eu te perguntar, aproveitar para lançar mais uma pergunta, então. Tu acha, eu gostaria de saber, tu acha que entre essas mudanças, né, que vão acontecer, que já estão acontecendo, então, né, o novo normal já está acontecendo, tu acha que vai mudar a forma como nós nos aproximamos e nos relacionamos com o outro? Eu fico pensando que a gente está muito digital agora, né? E parece que há uma tendência para a gente ser mais digital. Eu vou te dizer, se eu tiver que viver num mundo só digital, eu morro. Porque o outro, um dos aprendizados, para mim do isolamento social é que eu preciso do outro. Não por acaso o meu projeto se chama Conexão. Então, Silvana, tu está falando pela humanidade inteira. O ser humano não sobrevive sem o calor do outro, sem o olhar, sem o toque. Nós estamos nos olhando, mas eu não estou captando o teu olhar, o brilho do teu olhar, nem tu o meu, porque não tem como. Eu não estou captando os nossos sentidos todos, que é o tato, a visão, a audição, eles todos são nossas ferramentas de captar o mundo, não é verdade? E nós precisamos disso. Então, esse contato humano direto, isso não vai desaparecer. O que poderá acontecer é que pessoas mais fóbicas vão, por muito mais tempo ainda, ficar se evitando, né? Mas isso daqui a pouco passa. Se alguém desenvolver uma fobia persistente, bom, ela tem recurso para procurar ajuda, né? Para resolver isso. Mas, lentamente, as pessoas vão indo ao encontro das formas de gratificação daquilo que é necessidade humana. Os abraços, o brasileiro é muito de abraçar. Então, todo mundo diz assim, o brasileiro vai perder o abraço. Claro que não, eu duvido que perca. Mas será que o brasileiro vai continuar abraçando todo mundo assim? Talvez não. Talvez haja, o que eu acho que vai haver, uma moderação nisso. Talvez os abraços, eles fiquem, como era mais antigamente, eles fiquem mais destinados às pessoas realmente mais próximas. Que volte a ter aquele significado que o abraço é um afeto especial. Né? E não é assim, abraço todo mundo, eu adoro todo mundo, eu tenho quantas? 500 pessoas no meu, adoro você, sabe? Essas coisas ficaram muito vazias, né? Muito esvaziadas. Então, eu acho que essa necessidade nossa de entrar em contato com a nossa verdadeira natureza, as nossas necessidades, elas vão pautar novas condutas mais significativas. E isso olha, assino em cartório o que eu estou dizendo, porque eu não tenho dúvida que nós vamos fazer isso. Cada pessoa no seu tempo, cada pessoa no seu ritmo, cada pessoa dentro dos seus limites afetivos, né? Porque ninguém vai se transformar agora de um dia para o outro. Mas a vida segue,
A vida vai seguindo. Nós que estamos passando pela vida, porque não é a vida que nos passa, nós passamos na vida, né? Quando eu nasci, a vida já existia. Quando eu me for, a vida vai continuar. Então, nessa minha passagem pela vida, eu vou tendo que me adaptar, e vou me adaptando, e todos nós vamos. Então, certamente, nós vamos, aos poucos, criando novas formas de nos relacionar com tudo, não só na intimidade, mais abraço, menos abraço, mas também com a tecnologia. Ou seja, eu tenho assim eu digo que é uma esperança, né? Mas quase uma convicção de que muitas pessoas não vão usar tanto mais a tecnologia como usavam. Acho que vai ter uma moderação. Porque a gente não tem que atacar nada que a ciência nos oferece. É uma bênção a tecnologia. Olha o que nós estamos podendo fazer aqui. Graças a ela, a gente consegue, pelo menos, claro. Ver por aqui, né? Quando eu escrevo um texto, antigamente eu tinha que escrever à mão e colar, literalmente levava muito mais tempo. Hoje não, eu colo tudo no computador. Quer dizer, a tecnologia é uma bênção. Nós precisamos aprender a usar tudo que a vida nos oferece de uma maneira equilibrada, né? Só que eu não queria deixar de terminar deixando de dizer uma coisa assim, ó, a gente não pode esperar que alguém vai transformar a vida. Ninguém. Não tem médico, não tem hospital, não tem governo, não tem ninguém que transforme a vida para ninguém. Todo mundo participa na Esse trabalho é nosso, né, Sheila? É de todos, é isso que eu queria dizer. Esse trabalho todos é teu, participam na transformação. Cada um dentro do seu quadrado vai participando de uma transformação global, cada um na sua função. Então, eu quero uma vida melhor, eu tenho que me mexer, certo? Bom, então, todos têm que participar, ninguém vai nos dar a solução. Segundo lugar, eu não posso também esperar que isso aconteça assim até o fim do ano. Esse novo normal. Não, esse novo normal é um processo como tem sido tudo na vida minha, de vocês. É um processo que vai sendo construído. Então, não é de uma hora para outra, ninguém vai se assustar de repente ser pego de surpresa. Por quê? Uma doença, sim, uma pandemia nos pega de surpresa. Agora, o retorno para a vida não é uma surpresa, é uma construção que a gente vai fazendo, né? Uma doença simples que a gente tem, uma criança, vou dizer, que teve uma gripe muito forte, uma infecção respiratória, que ela é obrigada a sair da escola e ficar em casa vários dias. Aquilo para a criança é um caos tão grande quanto é para nós todos essa pandemia. Só que depois, quando ela melhora, ela vai voltar para a escola, ela perdeu muitas coisas. Claro que perdeu. Perdeu aquele tempo de convívio, perdeu coisas que eles fizeram e que ele ficou de fora e perdeu para sempre, né? Mas ele vai de novo sendo reintegrada, a criança, e ela, daqui a pouco, ela segue o barco. A mesma coisa vai acontecer conosco. Aos pouquinhos, cada um vai encontrar o seu jeito de se reinserir nesta vida. É isso mesmo. Então, tu falasse em luto, eu diria que esse luto, ele está muito mais carregado com esse caráter de luto devido a essa pressão externa. Porque por que divulgam tanto as mortes e morreram tantos, morreram mais tanto? E por que não divulgam quantos saíram do hospital, quantos foram contaminados e nem chegaram aí para o hospital? Porque não há um equilíbrio, tu entende? Sim, sim. Então, assim, e tá pesado isso, né? Claro, tá pesado. sabe por quê? Porque senão não vende. Notícia para vender tem que sair sangue da televisão, do jornal, aperta o jornal, sai sangue, daí é notícia, né? Por quê? Porque é o jeito que as pessoas têm, como eu disse, de lidar com as suas angústias, né? Tá certo, certíssimo. Eu acho também, uma coisa que está me ocorrendo, a gente... Uma coisa que eu pensei, né, que esse isolamento social, né, essa ausência do outro, que vai acabar nos ensinando justamente a valorizar a importância que o outro tem na nossa vida. Porque a gente estava assim quase que vivendo meio no automático, né?
Tu tem que Aham. ter, tu tem que adquirir, tu tem que não sei o quê, então tu não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo, não tem tempo para lá. E agora a gente tem muito tempo. E o que que a gente está fazendo com o tempo? É de se pensar, né? Exatamente. Ou seja, a gente estava vivendo uma vida em busca de coisas que freneticamente, cada um Uhum, buscando as suas coisas, e ninguém conseguia saber bem o que é que estava buscando, uhum, né? Não uhum. tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, e por aí vai. Ninguém tinha tempo Isso para é uma nada. frase pronta. Todo É, mundo adora dizer isso. Eu não tenho tempo. É ou não não, é verdade? Tu tem e, tempo, tu te sente um inútil. Eu digo, e o gente, tem pior, alguma coisa errada comigo. e o pior é que essas pessoas tinham tempo. Só Uhum, que o tempo delas, elas estavam voltadas para coisas que talvez não fossem, gastando uma energia para coisas que talvez não dessem o mesmo retorno que que ela imaginava. Desculpe. voltar. Ai, não, não cai, Sheila, não cai. Não, foi o aparelho, eu bati aqui Tá, não, na tranquilo, mesinha. tranquilo. Desculpe, Ficou bem. deu Imagina, direito. tá bem? Voltou? Conseguiu pegar? Vou, ótimo, ótimo. Tá. Pode continuar. Então, como eu estava falando, assim, esse luto, claro que é um luto, né? Toda perda pode ser entendido como um luto, né? Mas esse luto no sentido, assim, de morte, sabe? De nunca mais, isso tem sido muito acentuado. Porque Uhum, é claro que quando a gente perde, por exemplo, esse estado de coisas, esse jeito que nós estávamos vivendo, nosso normal, nós vamos perder, claro, uhum, né? uhum, Porque, volto a dizer, eu não vou perder minha profissão, não vou perder minha família, eu não vou perder as coisas que eu tinha, mas eu vou me relacionar de uma forma diferente com tudo isso. uhum, Então, isso é perda, sim. É uhum, que a gente fica, às vezes, pela ansiedade, muito preso na coisa da perda, 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 perda. uhum, E não se ocupa em usar, como disse a Tatiana, os processos criadores para pensar, uhum, por outro lado, o que que eu ganho, o que que eu posso construir. Porque assim, ó, uhum, algumas coisas nós vamos ter que perder e vamos construir novas. Outras uhum. coisas não vamos perder, como eu disse, profissão, etc, etc. Mas tudo que hoje eu estou sendo obrigada a desenvolver, inclusive essa live, é minha primeira live da minha vida. Então, eu também nunca tinha feito live, até começar a fazer, a pandemia me obrigou. E eu Nossa, tô amando então, encontrar uma outra forma de me relacionar com as minhas rosas dos ventos. tá vendo? Isso mesmo, manter vivo isso. Uhum, Eu continuo meus atendimentos, né, os pacientes, tudo online, e a gente tá, claro, tem uns estressinhos da tecnologia, mas em seguida a gente resolve isso e pronto, sabe? É uma nova maneira. Então, assim, ó, o que eu tenho percebido é que eu não vou deixar de atender presencial, eu não vou deixar de fazer tudo que eu fazia, mas eu vou ter alternativas que eu antes não conhecia. uhum, Quando eu não puder atender presencial, eu vou atender online se as pessoas toparem. Quando eu não puder dar um seminário no ESIP presencial, eu poderei dar online. Eu posso fazer, por exemplo, ficar um tempo nos Estados Unidos com meu filho, minha nora, meus netos, ficar um uhum, tempo maior lá e fazer minhas atividades online. Olha, uhum. olha só quanta Sim, descoberta. cada um pode encontrar o seu jeito de criar uma nova rotina e uma nova vida para si, né? E eu acho que nem é uma nova rotina, sabe? Uhum, Até pode ser, mas eu não estou encarando assim como uma sim. rotina vai substituir a outra. Eu acho que Uhum, é uma nova rotina, mas eu posso enriquecer uhum, mantendo tudo aquilo que eu tinha e que é possível manter e uhum. somando as coisas que eu estou agora sendo obrigada a descobrir. Tu entendeste? Entendi. Eu Recriar. acho, exatamente. E aí que chega então a culminância do que eu quero chegar. Acho que nós temos assim uma possibilidade, um potencial de tornar nossa vida a partir de hoje, de amanhã, do outro dia, cada vez mais rica, com mais Uhum, alternativas, com uhum, mais possibilidades de soluções.
Porque além de eu poder criar, eu tendo muito mais contato com as pessoas, eu aproveitando mais as pessoas, as experiências delas, as coisas que elas têm para me ensinar. Nossa, que riqueza que eu tenho para, né, retomar, vamos dizer assim, a minha vida mais livre depois e poder enriquecer mais a minha vida, mais do que eu já estava enriquecendo. Essa é a minha maneira de encarar esse momento. Muito bom. Excelente. Eu acho que isso é um pensamento de esperança. E eu acho que recriar tudo isso tendo mais presente o humano, né? Mais presente a Sim. pessoa. Agora, porque uma coisa que também me ocorreu a gente estava num processo, porque a gente vive, enfim, num sistema bem capitalista, né? Então a gente dá muito valor, a gente sabe disso, para o ter. E eu fiquei. Todas as coisas que eu tenho ouvido agora, assim, as pessoas perguntam para as pessoas: qual a primeira coisa que tu vai fazer quando tu não precisar mais ficar isolado em casa? Eu não ouvi ninguém dizer assim, eu vou comprar um carro novo, eu vou comprar um colar de diamantes, eu vou comprar uma bolsa, um sapato. O que eu mais tenho escutado as pessoas dizer assim, eu vou encontrar os meus amigos, eu vou fazer uma festa, eu vou encontrar minha família, entende? Então me veio à mente uma canção do Caetano, que lá pelas tantas ele diz assim: abrirmos a cabeça para que afinal floresça Floresça mais mais que humano em humano em nós. nós. Lindo, Me, maravilhoso. me veio agora, Sheila, nesse Muito. finalzinho de live, me Maravilha. veio essa a cabeça, essa canção, os Caetano eu sou mega apaixonada, mas me pareceu que cabia bem, né? Cabe, muito. Perfeito. Quando tu falasse Mais agora, a humano. primeira coisa que eu gostaria de fazer, acho que não vou Qual poder, é a mas eu primeira coisa? gostaria. Me diz. Então, eu gostaria, assim, comprar passagem para os Estados Unidos e voar lá para abraçar, agarrar meu filho, minha nora, meus netos e esquecer o mundo por um tempo. Tu está confirmando que todo mundo está falando, Sim. que era encontrar o outro quando sair do isolamento, né? Ah, Ninguém sim, quer não tem adquirir dúvida. nada, tu quer te jogar para as pessoas, né? Até seria Ah, interessante os sim. participantes dizerem o que eles pretendem fazer assim que acabe o isolamento. A gente podia perguntar também. Eu estou vendo, Silvana, que tem uma eu não leio, não estou conseguindo ler, mas tem várias participações aqui. Teve o Mauro, a Tem, Sally, agora travou para mim. Tu tá conseguindo ver aí? estou conseguindo ver. Tá. Eu não Mas consigo ler Sheila, bem. deixa eu te dizer, faltam 3 minutos para acabar a nossa live, tá? Eu não sei, para mim travou aqui os comentários. Se para ti tá aparecendo alguma coisa, se alguém ainda quiser fazer alguma colocação, alguma É que vai pergunta. muito ligeiro, eu não consigo ler. Até porque eu sou Ah, tá. meio ceguinha, Ai, que né? cuidado, para mim travou geral. Gente, me Que desculpe se eu não vou ler algum pena. comentário, Tem porque um para mim monte de travou. comentários que eu estou vendo aqui. É, Isso não fica a, gravado? Silvana, não fica gravado a esses live, comentários? os comentários eu acho que não. Sim, durante a Ah, live, porque a live, gente, assim, ó, eu vou deixar gravada por 24 horas no meu perfil, nos meus stories. Então, tá. se você gostou, se achou que foi útil para você, quer indicar para alguém assistir também, fica a dica, tá? Ela vai ficar gravada aqui nos comentários. Vai ficar gravado nos stories por 24 horas, tudo que a Ah, gente que comentou bom, aqui. É isso aí. que bom. Sheila, Aí querida, eu posso também rever e ver os comentários, porque eu não estou conseguindo aproveitar. Eu estou vendo que tem um monte de comentários. exato. É. Ai, que coisa boa. Eu Eu gostaria amei. de Eu aproveitar. amei Ah, que eu as pessoas também. interagiram bastante, né? Amei que as pessoas Muito. interagiram bastante. Olha que Sheila, experiência legal, lindo, maravilhoso. Olha, estou assim encantada. gostou? Que Encantada, show! encantada. Amei! Inclusive, eu quero dizer a todos que é Sheila na nova temporada, porque um dia a gente vai conseguir se reencontrar ao vivo e a cores. A Sheila é uma das palestrantes da nova temporada da Rosa dos Ventos. Então, fiquem ligados. Sheila, querida, eu não tenho palavras para te agradecer. Tá me avisando aqui que vai cair em 20 segundos. Sheila, gratidão eterna, muito obrigada por compartilhar Querida,
tanto conhecimento, tanto carisma, tanta inteligência. Ai, que amor. Tu honra o gênero feminino. Ai, meu Muito Deus. obrigada. Ai, querida, muito obrigada. Imagina. Que legal. Eu Muito adorei obrigada. essa experiência. Obrigada. Eu que agradeço